Isaías 29, 13. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Pegadinha. Isaías 29, 13. Essa é a palavra de Deus ao povo de Israel. E eu quero pedir a misericórdia de Deus, que eu quero acertar essa palavra em meia hora com os irmãos. Como amanhã é um dia praticamente morto, aqui que tem 9h30. Vamos lá. 29, 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinada por homens. Eu vou repetir o texto. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinada por homens. Somente até aí. É um texto muito conhecido do livro de Isaías, o Senhor Deus falando do povo de Israel. E é interessante que quando eu li esse texto, eu lembro de muitas coisas que nós falamos para os irmãos em adoração. Você não precisa adorar, levantar as suas mãos, porque nós falamos para você levantar as suas mãos. Você não precisa dar glória a Deus, porque falamos para você dar glória a Deus. Você e eu não somos robotizados, dirigidos por alguém. Nós devemos adorar a Deus de coração, porque queima no nosso coração o desejo de adorá-lo. Você deve levantar as mãos, independente se a igreja levantou as mãos. Você deve dar um glória a Deus, independente se a igreja dá um glória a Deus. Às vezes a igreja toda em silêncio, e você sozinha fala, glória a Deus, glória a Deus. Não há problema. A grande verdade é quando você lê o texto, diz: a adoração que prestam só é feita de regras ensinada por homens. O homem ensinou, eu faço porque isso foi me ensinado. Agora é interessante quando você lê esse texto, você imagina o seguinte: Deus está longe ou perto desse povo? Isso! Parabéns, isso mesmo, perto. Deus aqui está perto desse povo. Eu vou fazer outra pergunta, você pode responder. Está perto desse povo, porque aqui, esse povo se aproxima de mim. Esse povo, ele se achega a mim. Esse povo, ele vem com os lábios até mim, com a sua boca e os seus lábios até mim. Ele se aproxima de mim. Deus se relaciona, Deus fala o seguinte: esse povo está perto de mim. Mas o fato de estar perto de mim não quer dizer que esteja agradando a Deus. Olha que interessante. O fato de estar perto não quer dizer que agrada. Porque Deus fala o seguinte: você pode estar perto de lábios e de boca, de palavras, mas se você não estiver de coração, nada vale. O texto, trocando em palavras, você pode estar perto de mim com palavras, com gestos, com atitudes, mas se o seu coração estiver distante de mim, nada disso está valendo. Quando Deus fala a esse povo, a palavra de Deus para esse povo, agora você responde, tá? É de aprovação ou reprovação? Reprovação, muito bom. É uma palavra de reprovação. Ou seja, eu nem ouvi direito o que você falou, porque vai que de repente é reprovação, né? Reprovação. Então, é uma palavra de reprovação. Ou seja, Deus, ele reprova aquele que faz as coisas simplesmente para outros verem. Que faz as coisas simplesmente no seu exterior. E nessa noite eu quero compartilhar com você um pouco disso. Você vir à igreja, você adorar, você comungar,
você ser dizimista, você celebrar, você não perder culto, você estar junto, isso não quer dizer que Deus esteja se agradando de você. Você está presente em todas as reuniões, você não faltar, você está aqui para abrir, fechar, limpar, zelar. E isso não quer dizer verdadeiramente que Deus está simplesmente se agradando do que você é ou do que você está fazendo. Porque Deus não vê somente as atitudes, mas vê primeiro os nossos corações. Então, nessa noite eu quero compartilhar com você de algumas coisas para que nós tenhamos um 2020 melhor do que 2019. Para que tenhamos, coloca aqui, filho, 2020, um ano da multiplicação. Desculpa, volta aqui. Para que você tenha um 2020 melhor do que o ano 2019. Para que você... não ouvi um amém, cara? Vou repetir. Para que você tenha um ano 2020 melhor do que o ano 2019. Oh, aleluia! O povo chegou, Bruno. Para que você entenda isso. Porque não é somente o muito fazer, não é somente o muito se dar, não é somente o muito estar, mas é o fato de se envolver com aquele que de fato é Senhor, com aquele que de fato é Deus, com aquele que de fato faz a total diferença e transformação em nossas vidas. Então nós vamos nessa noite meditar em algumas coisas para entendermos que Deus quer a integridade do seu povo. O texto diz assim: mas o seu coração está distante de mim. Ele faz, ele abre a sua boca, ele solta com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Aí você fala assim: não, pastor, meu coração está aí, ó. O meu coração é totalmente dado. É interessante que muitas das vezes se esquece do que falam em Jeremias 17:9, quando diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Quem poderá conhecer? Nós precisamos entender que devemos tratar seriamente as coisas do coração. Devemos tratar seriamente as atitudes dos nossos corações. Devemos tratar seriamente e entender que para você e eu sermos bons cristãos, nós precisamos ter um coração íntegro, reto, diante daquele que é Senhor. Os nossos corações não podem estar envolvidos ou misturados com outras coisas. É interessante que quando você e eu lemos o livro de Jó, a palavra do Senhor diz que Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Pensa aí, cara, pensa no homem rico. Jó era assim, o homem mais rico de todo o Oriente. E a palavra do Senhor diz que tudo ele foi perdendo. Tudo foi sendo tirado dele. Filhos, casa, gado, animais, tudo. Mas Jó tem uma frase que é maravilhosa. Bem, Deus deu, ele tirou. E louvado seja o teu santo nome. Jó nos dá um ensinamento que o seu coração não estava naquilo em que a traça a ferrugem corrói. No seu coração não estava anelado somente nos seus filhos. Porque se ele perde os seus filhos, ele poderia se desviar da presença de Deus. Poxa, Deus permitiu com que meus filhos fossem tirados de mim. Eu não vou mais à igreja. Deus permitiu que os meus camelos morressem, eu não vou mais ser dizimista. Deus permitiu com que a minha casa, o meu celeiro, os meus bens fossem destruídos, eu não vou mais seguir ao Senhor. Atitudes como essas revelam que o nosso coração está preso nas coisas deste mundo. É independente se você tem ou se não tem, louvado seja o Senhor. Independente se chega ou se não chega, louvado seja o Senhor. Independente se a bênção vem ou não vem, louvado seja o Senhor. O meu e o seu coração, ele tem que estar anelado ao Senhor. Porque senão o nosso louvor se torna somente de lábios e atitudes. O nosso louvor se torna somente de palavras, de mãos erguidas, mas quando se fala, vamos adorar ao Senhor,
com os dízimos e ofertas, estava muito bom o louvor, mas já vem o pastor falar de dinheiro. Estava muito bom o louvor, mas quando chega nessa parte, para mim é a pior parte do culto. Você precisa entender que um culto é feito de um todo, e que o culto não começa aqui, começa em casa. Um culto não começa às 19 horas, começa quando você e eu acordamos. O culto começa quando você está se arrumando, tomando banho, separando a sua roupa, passando o seu perfume, secando o seu cabelo, passando a sua chapinha. E quando você fala, vou à igreja para adorar ao Senhor. O culto começa antes de alguém subir aqui e começá-lo. Começa na sua casa. Então é importante que entendamos isso, irmãos. Provérbios 15, 13, diz o seguinte: o coração alegre, ele formoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. A palavra também nos ensina que como é bom poder mudar os nossos corações e deixar com que Deus o dirija, porque os nossos corações alegres, ele formoseia o rosto, ele transforma o nosso rosto. A cara carrancuda é tirada para uma cara alegre, feliz, de pessoas transformadas pelo poder de Deus. O grande desafio para o início de novo ano está em vivermos com nossos corações diante do Senhor. Há muito questionamento que nós colocamos em nossas vidas, porque uns são abençoados e outros não, porque Deus usa uns e não usa outros, porque Deus agradou-se de Abel e não se agradou de Caim. Só tem uma questão em jogo, é a questão do coração. Por que Deus usa um e não usa outros? Por questão do coração. Por que Deus abençoa um e não abençoa o outro? A questão é o coração. Por que Deus se alegrada de Abel e não de Caim? Porque é questão de coração. Se você e eu quisermos sermos envolvidos nisso, precisamos ter um 2020 com nossos corações voltados ao Senhor. Eu estava orando e pedindo, Senhor, eu quero estratégias para o ano de 2020. E um dia eu falei num culto, e isso tem queimado no meu coração, de um dia, um domingo, nós fecharmos a igreja e falarmos, o culto hoje é na porta do Vale Sul. E de nós irmos para lá. E pararmos ali e evangelizarmos as pessoas que saem. Ou as pessoas que entram. Prepararmos uma apresentação, pedimos autorização, sentarmos nas praças de alimentação, toda a igreja, e a juventude faz um flash mob, e as pessoas fazemos alguma coisa para adorarmos ao Senhor. Fazemos um culto diferente, um culto de fato ao Senhor, mas que possa alcançar vidas. Porque um dos grandes problemas da igreja é que ela fica trancafiada entre quatro paredes e não revela aquilo que está no seu coração. Ela não revela o desejo real do coração de amar, de alcançar os outros, de abraçar os outros, de mostrar o verdadeiro amor. Eu tenho sonhado em 2020, nós fazemos um projeto no GAC. Falei, Deus, precisamos fazer isso. Precisamos alcançar essas crianças de uma forma simples, divertida, mas levar a palavra do Senhor. Mas a minha preocupação é se isso vai impulsionar os nossos corações pelo sentimentalismo de simplesmente trabalhar com as crianças de câncer. Ou se podemos fazer isso de repente dentro do hospital municipal, de ir em cada quarto, dar um abraço em homens e mulheres que estão ali morrendo, abandonados. E como igrejas podemos fazer a diferença. Podemos revelar o nosso coração, e como eu tenho amigos fazendo, eu achei maravilhoso, tomar um café da manhã no calçadão de São José. Põe uma mesa, irmãs fazem bolo, leva café, leva pão, manteiga e coloca uma placa, venha tomar café comigo. As pessoas passam, tomam um café, comem um bolinho, tomam um cafezinho, ganham um abraço e uma oração. Deus abençoe esse guloso. Toma nas tuas mãos esse homem, essa mulher.
se vai se converter aqui, se vai se converter da Renovada, se vai se converter na Catedral, se vai ser... Não tem problema. O reino não tem placa. Não tem placa. Sabe o que importa? São os nossos corações. É a intenção que age dentro dos nossos corações. Se você quer de fato fazer a diferença em 2020, queridos, é necessário que o seu louvor, que a sua vida ultrapasse a magnitude do fazer para aparecer, para poder fazer aquilo que está no seu coração, aquilo que brota dentro do seu coração, aquilo aonde homens e mulheres não veem, aonde homens e mulheres não conseguem chegar, mas Deus conhece o que se passa no profundo do nosso ser. Deus conhece a nossa vida. E para isso nós precisamos entender algumas coisas, 3 coisinhas rapidinhas, só para que você possa entender o que pode mudar os nossos corações. Primeiro, ter um coração correto. Provérbios 21, capítulo 2, diz o seguinte: todo o caminho de um homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor pesa os corações. Todo o caminho de um homem é correto aos seus olhos, mas o Senhor pesa o coração. Todos acham que estão com a razão. Ter um coração correto é quando a pessoa, ela ultrapassa esse sentido. Quando nós achamos, eu sempre estou correto. Eu conheci uma pessoa que numa discussão, um empate já era lucro. Ele não perdia uma discussão. Você começava a falar com ele e ele ia discutindo, e você já perdia os argumentos da sua verdade para que isso pudesse alcançar o coração dele. Empatar com ele era lucro, porque sempre ele tinha razão. Não. Corações corretos são corações que até se avaliam e veem que precisam ser transformados e aonde precisam restaurar as suas falhas. Sabe aquele marido que nunca está errado em casa? Chega em casa, joga tudo para o alto, e quando a mulher fala alguma coisa, ele fala: mas bem, eu trabalho o dia todo. E o que tem isso a ver? Isso não te dá o direito de você bagunçar a casa. Fala como que eu trabalho o dia todo, como se ela não trabalhasse. Como que ela, que sendo ela dentro de casa, não trabalhasse. E trabalha muito mais, talvez, do que você e eu na rua. Mas nunca está errado. Não se dá o braço a torcer. Sabe aquele filho que você chama atenção e ele sempre tem uma desculpa para alguma coisa? Meu filho, por que você fez isso? Ah, pai, o senhor não sabe, mas eu fiz isso por causa disso. Ele tem um poder de convencimento tão grande que daqui a pouco você está pedindo perdão a ele por chamar a atenção. Tem pessoas assim. Ele consegue ludibriar, se esconder dentro dos seus erros de uma forma tão escondida, com uma persuasão tão grande das suas palavras, que ele não consegue ser questionado no seu coração sobre o que é certo e sobre o que é errado. Você está aqui nessa noite, amém? Os jovens do cantinho ali estão aqui comigo? Então não sai daqui não. Não consegue questionar. Não consegue ver o que é certo e o que é errado. Queridos, para que você tenha um coração correto, é necessário você parar, se avaliar e entender que é preciso voltar atrás algumas vezes, que é preciso colocar o coração no prumo, que é preciso parar e se avaliar. Segunda coisa é ter um coração que ama ao Senhor. Mateus 22, 37 diz o seguinte: respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Deus não está preocupado com o que você faz, mas com o coração que você tem. Deus não está preocupado com o que você faz. Eu sou melhor porque toco teclado. Eu sou melhor porque eu prego. Eu sou melhor porque limpo. Eu sou melhor porque mexo no som. Eu sou melhor porque mexo na mídia. Eu sou melhor.
Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o coração que você tem. Deus não está preocupado com o valor do seu dízimo. Deus está preocupado com o coração que você entrega o dízimo. É isso que nós precisamos entender. Para quem ganha pouco, não dá, porque pastor, o que é 100 reais? O que é 70 reais? Ah, meu dízimo é mixaria, não vai fazer diferença no caixa. Ou para aquele que dá um dízimo de 10 mil, eu com certeza sou o maior dizimista da igreja, aleluia. Não, deixa eu te falar uma coisa, Deus não está preocupado com o que você faz, Deus está preocupado com o coração que você tem. Como você apresenta isso diante de Deus? Se você fala que o teu não vale, ou que o teu vale muito, o coração não é bom. O que vale é a intenção, é o que está na raiz da sua vida. Nós precisamos entender isso. Eu preciso entender que Deus olha para dentro de mim. Porque se eu não fizesse isso, não existia culto. Se eu não fizer isso, a igreja para. Se eu não estiver, o culto não é bom. Se o fulano não pregar, a igreja não é boa. Não. Se não for o pastor pregando, se for o irmão Milton, se for o Rodrigo, se for o Bruno, ou se for qualquer outro, Jesus tem misericórdia, o que eu vim fazer aqui? Mas até que fim, o pastor parou com as suas folgas e agora decidiu pregar. Não, você está errado, eu estou errado pensar assim. O que vale é o coração, queridos. Você e eu não somos abençoados pela pessoa que prega aqui, mas pelo alimento que você decide comer, pelo alimento que você decide receber, da forma que você decide colocar a sua mesa no seu prato e mastigar. Porque o alimento é dado independente de quem o dá. Se é palavra, aquele que vai ser o interlocutor, aquele que vai trazer a palavra, pouco importa. O que importa é que eu devo estar sentado com o meu prato pronto para pegar do alimento e degustar, e comer, e saborear, e deixar com que essa palavra entre no meu coração. Porque o que importa é o seu coração. O que importa para Deus, guarda isso, não é o que você faz, é como Ele vê a intenção do seu coração. Eu só faço se tiver alguém da liderança por perto. Se não tiver, eu não faço, Rodrigo. Se não tiver, eu não ponho a mão. Terceira coisa e última, tendo um coração totalmente rendido a Deus. Se você quer que 2020 seja um ano muito melhor, e que se você quer viver o sobrenatural do Senhor, aprenda a ter um coração totalmente rendido a Deus. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. 2 Crônicas 16, 9 diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisto procedeste loucamente, pois desde agora haverá guerra contra ti. O que o versículo diz? Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daquele cujo coração é perfeito para com Ele. Para mostrar-se cujo coração é perfeito para com o Senhor. Outro aspecto que envolve nosso coração é se temos ou não um coração para Deus. Porque dizem que amar é fácil, mas consagrar-se ao Senhor e renunciar e colocar sacrifício até a morte é mais complicado.
Os olhos de Deus estão passando sobre a terra, procurando aqueles que o adorem, em espírito e em verdade. Um coração totalmente rendido ao Senhor. Um coração totalmente entregue ao Senhor. Um coração totalmente à disposição do Senhor. Eu estava vendo algumas reportagens e alguns homens cometendo loucuras porque as suas esposas o deixaram e decidiram viver com outros homens. Esses homens abandonados decidem simplesmente matar as suas mulheres, matar a si mesmo e dar um fim em toda a história. Quando nós pensamos nisso, isso vai além do que Deus manda para mim e para você. Um coração totalmente rendido é um coração que nós entendemos os planos de amor de Deus para conosco. De um Deus que não nos abandona, um Deus que não nos deixa, um Deus que está sempre disposto a me abençoar e a te abençoar. Quando você e eu entendemos que bênção é uma das maiores virtudes de Deus, dar é uma das maiores atributos de Deus. E eu e você precisamos entender que temos um coração totalmente rendido a Ele. É um coração que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue ao Senhor. É um coração que nega a si mesmo, nega as suas paixões. Paulo fala que nós devíamos mortificar a nossa carne. Paulo diz que o coração, que a nossa carne deveria ser mortificada, que o nosso desejo carnal, a nossa inclinação, as nossas tendências, aquilo que brilha nos nossos olhos, aquilo que alimenta a nossa alma, aquilo que alimenta o nosso coração, deveria ser mortificado por amor ao Senhor Jesus Cristo. Um coração totalmente rendido ao Senhor é um coração, quando Paulo fala que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vive mais eu não vivo mais, não importa mais o que eu goste, o que eu pense, o que eu quero. O que importa é o que Deus pensa, é o que Deus quer e o que Deus espera de mim. E o gostoso saber que o que Deus tem para mim e para você e espera e faz por mim e para você, os sonhos dele são muito maiores que os nossos sonhos. Os seus projetos são muito maiores e melhores que os nossos projetos. Somos limitados ao pensar naquilo que Deus pode fazer por mim e por você. Então permita-se Deus agir na sua vida. Permita Deus agir de forma sobrenatural. Mas entregue o seu coração a Ele. Entregue o seu coração a Ele. Deus, nos nossos dias, tem buscado verdadeiros adoradores. E a palavra diz que aqueles que adoram em espírito e em verdade. Uma vez, não lembro nem quando é que foi, eu pedi para que alguns pudessem trazer uma explicação, não lembro nem quando é que foi isso, alguma explicação sobre esse versículo. Adoradores de espírito e em verdade. E apareceram várias explicações, o que era adorar em espírito e em verdade. Mas tem duas coisas em João 4:23. Mas tem duas coisas, dois males, que têm acabado com essa perspectiva humana. Dois males, que têm impedido que o nosso coração se aproxime de Deus. O primeiro deles se chama ódio. O segundo deles se chama indiferença. Isso tem corroído o ser humano. Ódio e indiferença. Quando você abre para ver, para ler, para assistir um jornal, você só vê isso, cara, ódio. Porque fulano matou, porque fulano estuprou, porque fulano fez isso. Aí de repente o menino salva uma criança do cachorro, é o super-herói. E de fato é um herói, porque o cachorro foi lá e ia matar aquela criança. Mas quando você começa a ver, homem estupra criança e mata, mulher mata seu filho, pai, homem mata a família toda e depois se suicida, você começa a ver que o ódio tem reinado no meio da humanidade. E a outra coisa que nós temos visto é a indiferença.
Agora, entenda uma coisa. Essas duas coisas são altamente nocivas a mim e a você. E nós não podemos viver 2020 com esses dois males nos nossos corações. O ódio faz de mim um monstro. O ódio faz de mim um monstro. Uma vez eu preguei aqui e dizendo o seguinte: se você tem uma filha e de repente você chega em casa e um estuprador está estuprando a sua filha, qual que é a sua atitude e a minha atitude? Pastor. Pastor. A minha atitude, eu vou na cozinha, pego as duas facas de ponta que eu tenho daquela peixeira e vou picotando o caboclo de cima e embaixo. E a parte do meio eu ponho no feijão. Esse desgraçado vai ver. Eu mato aquele miserável. Pastor, se eu pego um cara desse batendo na minha mãe, no meu pai, numa idosa, mas pastor, eu esqueço que eu sou crente. Eu esqueço de tudo. Eu esqueço da vida cristã. Eu esqueço que eu sou pastor. Eu esqueço do que eu posso fazer. É interessante que quando nós pensamos assim, nós nos assemelhamos àquele na qual nós odiamos. Nós nos assemelhamos àquele na qual nós odiamos. Quando eu penso que se eu pegar um estuprador, eu pego ele, eu amarro ele, e eu bato, e eu corto, e eu faço, eu aconteço. Eu estou me assemelhando àquele que pratica o mal. Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós não podemos alimentar o ódio em nossas vidas. O ódio faz de mim um monstro. E você não pode ser esse monstro que você e eu temos acalentado em 2019. Por isso que temos que fazer diferente. Pastor, se o meu marido, ele adultera, eu procuro primeiro um homem na rua e me deito com ele. Sabe o que você está fazendo? Se assemelhando. Não está sendo maior e nem melhor. Para que eu e você tenhamos um coração puro, para que você e eu tenhamos um coração em 2020 melhor, de multiplicação, precisa largar o ódio de lado. Precisa largar. Pastor, ele não me ajudou. Ele não fez nada por mim. Mas eu estou esperando o dia, pastor. E aí tem gente que o mundo dá volta. E na hora que der a volta, ele vai vir precisando de mim. E eu vou falar: você lembra? Você lembra? Agora é a minha vez. Meu irmão, se vira. Está certo isso? Claro que a vontade de falar é exatamente essa. Claro que isso impulsiona nossos corações. É esse momento que a nossa alma é alimentada pelo ódio. Eu precisei dele, ele virou as costas. Mas deixa estar. Deixa acontecer. Que eu pego na esquina. E de fato, o mundo deu volta. Ele está embaixo e você em cima. Quando a pessoa precisa, você fala. Porque no ano de 1857, às 3h52, você virou as costas para mim e eu vou fazer a mesma coisa com você. Quer viver um 2020 melhor? Joga esse negócio fora. Ele te causa um monstro. Isso não pode estar no seu e no meu coração. Apesar que é tão gostoso. Apesar de alimentar a carne. Mas ele não pode estar no nosso coração. O segundo, não pode estar em indiferença. Um dos maiores fracassos da igreja contemporânea se chama indiferença, Rodrigo. Um dos maiores fracassos que nós hoje temos vivido é indiferença. Estamos tão indiferentes que não pregamos mais o evangelho. Estamos tão indiferentes que não falamos mais do amor de Deus. Estamos tão indiferentes que se alguém cai na rua, nós
e vamos embora. Estamos tão indiferentes que as coisas que acontecem não alcançam mais nosso coração. Choramos por causa de um pet que não pode entrar no shopping, mas não choramos por causa de um jovem que se enveredou nas drogas e está preso. Tadinho do cachorrinho, não pode. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe, fala a verdade. Você é mãe de cachorro? Eu não tenho nada contra você ter cachorro, você tratar bem e cuidar. Mas você tem filho melhor do que esse pet aí. Eu nem sei se você tem cachorro e se você gosta, por mim tanto faz. Só estou falando o que eu penso. Mas, o que tem acontecido? A indiferença tem sido uma das causas que tem denegrido, corroído, embrutecido o coração do homem. Indiferente. Crianças morrem e estamos indiferentes. Acidentes acontecem, estamos indiferentes. Pessoas nas ruas estão com fome e estamos indiferentes. Crianças com câncer, estamos indiferentes. Hospital lotados, não vamos lá para dar um abraço, porque estamos indiferentes. Indiferentes. A igreja de hoje, ela está indiferente com a necessidade humana. E não foi isso, preste atenção em mim, não foi isso que Jesus nos ensinou. Para a prostituta, ele se colocou na frente e disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Para a outra, eu te darei rios de água viva. Para o leproso, ser curado. E assim a palavra do Senhor vai nos mostrando que ele não foi indiferente com as circunstâncias que ele estava. Com a viúva de Naim, aonde não tinha mais possibilidade, Jesus para o cortejo, levanta, ressuscita o filho e todos ficam escandalizados. Jesus nunca foi indiferente com as necessidades humanas. Por isso que a palavra diz que multidões o seguiam. Que multidões o seguiam. Não era por causa da indiferença, era por causa de uma responsabilidade de amor para com o próximo. O dia que nós entendermos que a igreja tem que ter uma responsabilidade de amor para com o próximo, esse lugar se torna pequeno. O dia que entendermos que a indiferença não pode abater em nossos corações, nós vamos nos sentir melhores e os nossos corações mais gratos diante de Deus. 2 males têm alcançado nossos corações, e que em nome de Jesus Cristo possamos quebrar isso, porque a indiferença nos torna pedra. O ódio me torna monstro. Indiferença me torna pedra. Pedra. Não sinto mais nada. Mas que em nome de Jesus Cristo, que os nossos corações sejam movidos pelo Espírito Santo. E como é o versículo que é o lema da nossa comunidade, porque nele nós vivemos, porque nele nós nos movemos, porque nele é que nós existimos. É nele, para ele, e tudo acontece nele. Eu gostaria que você pudesse entender isso e viver um ano de múltiplas bênçãos, na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé?